E aí, nação tricolor, tudo certo com vocês? Seja muito bem-vindo novamente ao canal do Noticiário Tricolor. E a pergunta que eu faço a vocês: PP tem um substituto à altura no elenco do Grêmio? Sim ou não? Ferreira, Léo Chu, Elias? Devemos investir? Devemos utilizar a base? O que nós devemos fazer, torcedor gremistas? Eu sou o Noticiário Tricolor, te inscreve no canal, deixa o like e após a vinheta, nós juntos iremos comentar sobre o assunto. Então, nação tricolor, dando seguimento ao vídeo, eu primeiramente gostaria de fazer uma análise, E algo que eu vou opinar aqui no vídeo. Se você quiser fazer sua divergência aqui no vídeo, está livre. Então já peço para que vocês colaborem aqui com o canal, Deixando aquele like ou comentando aqui embaixo de livre, espontânea vontade, certo? Eu, inicialmente, quero fazer uma análise breve aqui. O Grêmio, teve uma nota um tempo atrás que conseguiu render aos cofres da equipe do Grêmio cerca de R$500 milhão aos cofres. Mérito do presidente, mérito da direção, mérito do Renato, mérito dos jogadores e mérito da base gremista, toda a questão que o Grêmio está ali sempre desenvolvendo. Então, uma análise, uma questão e uma pergunta que eu faço a vocês, torcedores gremistas. Se a base dá um retorno tão positivo à equipe do Grêmio, por que o Grêmio não utiliza a base com frequência? Temos 3 exemplos citados aqui propriamente na capa. Ferreira, Léo Chu e o Elias. São 3 jogadores de muita qualidade, 3 jogadores que eu cito aqui no vídeo. Podem gravar dia 20 de fevereiro de 2021. Noticiário Tricolor citou essa coisa. Que estes 3 jogadores irão render também financeiramente ao Grêmio, irão ajudar demais o Grêmio. Mas a minha opinião e a pergunta que eu faço aí na capa do vídeo, se propriamente tem algum substituto à altura no elenco do Grêmio? E a minha resposta é sim. O Ferreira, se der 90 minutos, uma sequência de 5 a 7 jogos, o jogador vai mostrar a mesma qualidade que PP e propriamente o Everton tiveram. Porque é um jogador que no 1 contra 1 tem muita facilidade em ser desvencilhar do jogador. Ele tem muita qualidade, principalmente pelas pontas, é a qualidade que ele tem. Talvez o PP tinha uma qualidade que o Ferreira não tem ainda, mas um amadurecimento e principalmente minutos jogados, a oportunidade que os treinadores e a direção, ou seja, todo o elenco do Grêmio que tem que dar a esses jogadores, é os minutos jogados. Ali o jogador em um jogo, pode ser que ele não esteja bem, e aí o jogador acaba desistindo do jogador, mas não é assim. Tem que dar uma sequência aos jogadores, principalmente se der uma sequência a Ferreira com certeza vai desempenhar um bom papel, e aí vocês, torcedores gremistas, vão estar concordando comigo. Então a resposta que eu falo ali, a capa, Ferreira sim é um jogador de muita qualidade, tem aquela questão de facilidade, de principalmente tabelar com qualquer jogador, porque no elenco do Grêmio tem jogadores que, por mais que tenham uma idade avançada, mas não podem ficar fora do time. Por exemplo, Maicon, que é uma liderança em campo, Jeromel, que é uma liderança em campo, propriamente o Kahneman, que faz muita falta a ausência dele. E o nosso artilheiro matador, Diego Souza. São 4 a 5 jogadores que são muito líderes e que têm que estar presente na equipe do Grêmio. E os jovens devem ganhar a sua oportunidade. Com essa experiência, esse amadurecimento dos jogos e dos minutos jogados, eles também vão ter a sua importância. Porém, se os jogadores não tiverem as suas oportunidades, de demonstrar seu papel, o seu trabalho em campo, com certeza o jogador não vai ser visto nem pela Europa, nem por times do Brasil, e principalmente vai ficar vago e vai ser que nem propriamente entre aspas, o Luan da vida. Ficou 2, 3 anos ali e quase saiu de graça pela equipe do Grêmio. Então, eu peço, por favor, Romildo Bolzan e Renato Portaluppi,
que deem mais oportunidades aos jovens. Eu citei aqui o exemplo do Ferreira, porque é o jogador que está, no momento, atuando na equipe profissional, mas Elias e Léo Chu também têm muitas qualidades. Elias podemos acompanhar na equipe de transição e o Léo Chu, que já jogou o Campeonato Brasileiro pelo Ceará e teve muita qualidade, desempenhou, ajudou demais a equipe comandada em partes pelo propriamente o Lisca, que quase foi campeão da Série B. Então, galera, tudo certo? Muito obrigado a colaboração de vocês. Atenção, um bom final de semana a todos vocês e até o próximo vídeo.